Olá, meus irmãos, graça e paz, todos que estão conosco neste momento. Continuando a nossa série de ensinamento sobre revelação na palavra de Deus, nós fizemos um vídeo introdutório, né? Falando sobre o tema, e aonde nós falamos que onde nós vamos compartilhar com vocês, com todos que tiver a possibilidade de assistirem esses vídeos, aonde chegar esses vídeos, eu queria falar, nós estamos falando sobre revelação na palavra e compartilhando alguns princípios de revelação na palavra, não é? Então eu pretendo aqui ser bem sucinto, para que não possa cansar muito o ouvido de vocês e que vocês possam assistir o vídeo todo. Espero que essa palavra edifique e vai edificar, porque a palavra de Deus nunca torna vazia. Que o Senhor nos dê sabedoria neste momento, nos capacite, que o Espírito Santo nos se revele a nós por meio da palavra, através da palavra. Amém? Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos lá. A gente compartilhou algumas coisas sobre princípios da revelação na palavra, onde nós falamos que todo homem, ele é espírito, ele tem uma alma e ele possui um corpo. Então, nós acreditamos que, segundo a palavra, conforme a palavra diz, ensina, o homem, quando Deus fez o homem, criou a sua imagem e semelhança, ele estava dizendo que nós somos semelhantes a ele no sentido de termos um espírito, não é? De possuirmos uma alma e isso habitar no nosso corpo. Então, essa tríade, né? Essa trindade do espírito do ser humano, do homem. Então, assim, a concepção geral das pessoas é que o homem é apenas corpo e alma. Essa é a concepção geral das pessoas, tanto cristãs como não cristãs, independente até da religião. Isso já é muito antigo. A concepção geral da maioria das pessoas é que o homem tem uma alma e possui um corpo. Na verdade, essa concepção é fruto da ideia de que espírito e alma sejam a mesma coisa. Então, eles acreditam que espírito e alma é a mesma coisa, são sinônimos, não tem como ser, é tudo um só, né? Espírito e alma, então homem é alma e corpo e pronto. Mas a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5:23, estou aqui com a Bíblia aberta, espero que você esteja com a sua, acompanhando na Bíblia, lá em Tessalonicenses 5:23, tá? Importante que você consulte a Bíblia, leia a sua Bíblia, examine as Escrituras, tá bom? Diz assim, vou ler o texto aqui com vocês: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, assim, meus queridos, espírito e alma, porém, não são a mesma coisa. A palavra de Deus, que nós acabamos de ler, não usaria duas palavras para designar a mesma coisa. Outro texto em Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim: diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Portanto, de acordo com esses dois textos, nós entendemos que alma e espírito não são a mesma coisa. E a gente precisa saber a diferença, diferenciar alma e espírito. Por quê? Porque em João 4:24, lá diz que porque Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, você precisa diferenciar alma e espírito. Então, para ter contato, para nós contactarmos com a matéria, nós precisamos ser matéria. Da mesma maneira, do mesmo modo, para a gente se contactar com Deus, nós precisamos ser um espírito. E é por meio do nosso espírito humano que entramos em contato com Deus, porque Deus é espírito. Se nós falharmos em discernir o nosso próprio espírito, a nossa comunhão com Deus ela é afetada, com certeza vai ser afetada. Amém? Então, outra coisa, em João 3,6, diz que o novo nascimento é algo que ocorre no espírito. Quando o homem nasce de novo, ele reconhece, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e aí tem um novo nascimento. Então, o que acontece? Isso ocorre no espírito. Então, o homem, quando ele nascer de novo,
de acordo com a palavra de Deus, é quando você se arrepende dos seus pecados, reconhece o sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício na cruz, e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, automaticamente o seu espírito é recriado e você passa a se contactar com Deus e ouvir a Deus no seu espírito, porque Deus fala no espírito, Deus não fala na sua alma, fala no seu espírito. Então a Bíblia também vai dizer que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Todo aquele que é nascido de novo é espírito. O nosso espírito é como um rádio que capta as ondas celestiais. Outra coisa, o conhecimento espiritual é adquirido no espírito, lá em 1 Coríntios 2,14. Leia depois, 1 Coríntios 2,14. Então, lá vai dizer que o conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Não é que as coisas do espírito sejam difíceis, mas o espírito do homem natural está morto. Quem é o homem natural? É o homem que não reconheceu Jesus como seu suficiente Salvador. É o homem que não teve revelação de quem é, da obra de Deus, do amor de Deus ao entregar o seu Filho para salvar todo aquele que crê. Amém? Então, quando o homem crê em Cristo Jesus, confessa Ele como Senhor e Salvador, automaticamente o Espírito é recriado e você passa a ter essa antena espiritual para se contactar com Deus, que é Espírito. Amém? Então não é que as coisas do espírito sejam difíceis, como eu já falei, mas o espírito do homem natural está morto. Assim o seu rádio espiritual, logo, não sintoniza a frequência de Deus, a frequência celestial. Em 2 Coríntios 3,6 diz que a letra mata. E em João 6,63, Evangelho de João, capítulo 6, verso 63, Jesus diz que as suas palavras são espírito. Então, se as palavras é espírito, somente o espírito pode percebê-la. Amém? Outra coisa é em João 4, Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, vai dizer que a adoração é algo que é feito no Espírito. Então nós adoramos a Deus em Espírito e em verdade. Nós não adoramos a Deus somente com a nossa alma, somente com o nosso corpo, gesticulando, mas nós adoramos a Deus, a verdadeira adoração, a essência da adoração é a adoração quando ela é feita em Espírito e em verdade, de acordo com o texto de João 4, 24. Deus é Espírito e deve, portanto, ser adorado em Espírito. Não é uma questão de forma, mas de origem. Amém? Devemos exercitar o nosso Espírito se queremos adorar a Deus. Se falharmos em perceber o nosso Espírito, o nosso próprio Espírito, a nossa adoração será comprometida. Então nós não podemos falhar de maneira alguma em perceber o nosso Espírito, para que nós possamos prestar adoração a Deus de acordo com o que a palavra ensina, em espírito e em verdade. Outra coisa é que em Efésios 6,18 e 1 Coríntios 15,15 diz que nós devemos orar sem cessar no espírito. Amém? Então você que está começando a sua caminhada cristã, você que já serve a Deus há muito tempo, a Bíblia vai falar para nós que nós devemos orar sem cessar. Mas aonde? No espírito. De volta a dizer, não é na alma, é no espírito. Embora você use a alma, você use a mente, os sentimentos e a vontade, que são as funções da alma, estou aqui adiantando, mas você ora em espírito e em verdade. Existe um tipo de oração que é feita no nível do espírito. No nível do espírito. A oração em línguas, por exemplo. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, Paulo diz: se eu orar em outra língua, então o meu espírito ora. E no verso seguinte ele diz: orarei com espírito. Amém? Somos exortados a andar no espírito. Gálatas 5,16. Toda a nossa vida cristã consiste em aprendermos a exercitar o nosso espírito humano. Esse espírito que foi recriado para contactar o Senhor e sermos por ele guiados. Toda a direção do espírito nos vem através do nosso espírito. É o nosso espírito que tem a função de contactar, de fazer contato com Deus, com o Pai. Ser cristão, meus amados, consiste em ser guiado, dirigido pelo Espírito. Se não consigo ouvir o meu Espírito, o que o Espírito Santo está dizendo, se eu não consigo ouvir no meu Espírito o que o Espírito Santo está dizendo, como que eu posso ser guiado por Ele? Como? Se eu não consigo ouvir. Se eu não escuto, não ouço, tampouco vou seguir alguma direção, não é verdade? Outro ponto é servirmos a Deus no Espírito. A maneira correta que Deus deseja que nós servamos a eles é no Espírito. Romanos 1,9 diz que a maneira de servirmos a Deus
é exercitando o nosso espírito. Somente por meio do nosso espírito podemos conhecer o coração de Deus e fazer a sua vontade. João 16,13, Evangelho de João 16,13, diz que o Espírito da verdade nos guiará a toda verdade. Como o Espírito nos guia... agora, assim, surge uma pergunta, né? Como que o Espírito nos guiará ou nos guia a toda verdade? De que maneira? Falando conosco através do nosso espírito recriado. É dessa maneira. Nós somos um espírito, temos uma alma que habita em um corpo. Então nós somos um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. É bem isso. Eu, você, nós somos um ser espiritual. Eu sou da natureza de Deus. Nós temos a mesma natureza de Deus. Fui feito à imagem e semelhança dele. Salmo 82, verso 6. Nós não somos corpo. Não somos corpo, tá vendo? Nós somos espírito. O Espírito Santo não habita na alma, e sim em nosso espírito humano recriado. Toda a direção que o Espírito nos dá vem através do nosso espírito. O nosso espírito é a parte do nosso ser que tem a função de contactar, de fazer contato com Deus. Esse é o centro da vida cristã. Deus, ele habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, nos moldando, nos guiando, nos conduzindo a toda a verdade. Aleluia! Nosso espírito muitas vezes é chamado de coração na Bíblia. Em Romanos 2, do 28 ao 29, nós temos que, lá diz que não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é de coração no espírito, não segundo a letra, grave bem isso, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O coração pode não ser o espírito, claro, mas é o meio pelo qual o espírito pode ser percebido, notado. Amém, meus irmãos? Então, procurei ser o mais rápido possível. Gostaria que você lesse os textos que foi citado aqui, meditasse na palavra de Deus. Antes de você ler, você assistir esse vídeo, você ore a Deus, peça direção para Deus. Esse é o segundo vídeo. Eu vou fazer mais vídeos, pretendo fazer vídeos cada vez mais curtos, mas que o Senhor venha te dar revelação. Que minha oração é para que o Senhor se revele a você por meio da palavra dele. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço. Até logo.